Pondé, né? O Pondé, o Karnal, o Mário Sérgio. O Karnal nem é filósofo, ele é mais historiador, mas sim, o pessoal chama de filósofo. Mas também. ele não é filósofo. Não é filósofo, ele é historiador. Ele é historiador, né? Mas eles ficam, caracteriza ele. Eles são aqueles que estão muito fortes aí na mídia, né? Mas é claro, porque se a mídia está abraçando, tem um porquê de abraçar, porque é o discurso mais assim. Não estou falando que eles ficam falando muita besteira, não é? A questão não é essa, né? Mas é um discurso que não é assim religioso, né? Não tem nada de religioso aqui no que eles falam, né? Isso. E ao mesmo tempo também é um discurso mais light, em alguma maneira um pouco mais light. Ele é mais agradável, mais palatável. Isso. Né? E agora se levantando aí esses filósofos aí que têm uma ligação com, não falo nem com a igreja, mas com Deus, claro, mas naturalmente com a vida de igreja e tal, não sei o quê. Se você pudesse analisar tipo o efeito de um filósofo que fala filosofia por filosofia e de um filósofo que traz filosofia com Deus, com uma base em Deus e de uma certa proximidade pessoal com aquilo que é transcendente, com aquilo que é divino, né? A grande questão é a seguinte, né? Porque quando você vai na faculdade hoje e você vai aprender filosofia, é até interessante. Uma das primeiras coisas que às vezes um professor de filosofia fala num curso normal de filosofia é falar que não tem verdade. Então há um vício aí, né, muito forte de relativismo intelectual, no sentido que não existe uma verdade que você pode conhecer, e também há um relativismo moral. Não tem nem bem nem mal, então cada um vai vivendo mais ou menos da mesma coisa. Então existe muito essa tendência relativista. Então imagina um aluno que vai filosofia, que ela nasceu para buscar a verdade, numa primeira aula vai aprender que não tem verdade. Isso já cria uma confusão. Então a grande diferença é a seguinte: todo mundo que tem uma tendência, que é um cristão, que tem já está mais pressuposto a entender que existe uma verdade, né? E quem não tem, geralmente não vai querer entrar nessa história de que há uma verdade, porque isso já vai dar conflito, né? Essa história já vem lá desde o iluminismo, né? Porque você tem que ser tolerante. Se você afirmar certas coisas, pode dar conflito. Mas o problema é que o relativismo que ele vai dar depois um conflito, porque vai virar caos. Uma sociedade onde não tem certo e errado, bem e mal, verdade e mentira, a gente começa a se atropelar, né? Então, a grande diferença que eu percebo de fundo eles têm, se você tem uma tendência, se você tem essa questão da espiritualidade, geralmente você vai ter mais clareza de que você tem uma verdade, porque a própria religiosidade já te mostra, Deus, ele é a verdade, eu sou a verdade, Jesus disse isso, né? Então, naturalmente, você vai confluir, porque, aliás, que nem quando eu estava conversando no começo da conversa, eu falei, né, quando veio o neoplatonismo no período lá do cristianismo, por que os cristãos rejeitaram o estoicismo e o epicurismo que eu tinha falado lá? Porque eles eram um era mais prazer e o outro falava era materialista, e o neoplatonismo era uma teologia de fundo. Então os cristãos falaram, essa aqui ela conversa, porque no fundo Jesus é a verdade, é o logos divino, né? Então houve uma confluência entre o cristianismo e a filosofia que gerou a teologia. A teologia nasce realmente dessa simbiose entre essas duas coisas, né? Então, voltando à sua pergunta, então, é muito isso. Você vai se guiar muito pela ideia de que tem uma verdade objetiva, né? Tem um absoluto ali. E isso é a grande questão, essa é a grande dificuldade hoje em dia de você afirmar, porque todo mundo acha que é tudo relativo, depende, é tudo... Como eu falei para você, falou, qual que é a filosofia da moda? É um tipo de construtivismo, né? Então, não tem verdade. As coisas são construídas. Então, se você afirma que tem verdade, eles vão falar, você está querendo impor a sua verdade. Mas não é questão de impor a minha verdade. É que a verdade, para a gente, a verdade é alguma coisa que é transcendente a nós. Então, nós devemos estar submetidos. Somos servos da verdade. E a verdade se impõe a nós. Então, todos nós devemos ter humildade de abaixar e contemplar essa verdade e buscar essa verdade. Não é que alguém quer manipular, porque hoje tem essa força... falou, uma que está em famoso, né? O Foucault, ele é um filósofo muito, muito famoso, muito conhecido, e ele fala muito disso, né? Do discurso de poder. Então, para ele é tudo discurso de poder. Então, qualquer tipo de conversa ou qualquer tipo de discurso que você faz, para ele é você estar querendo impor um tipo de discurso de poder, porque a visão dele é uma visão que ele é estruturalista, ele chama. Então, a estrutura da sociedade ela ficou de tal forma
que você não tem mais uma liberdade humana, não tem liberdade. Então, são vários elementos interessantes, né? Porque se você é cristão, você acredita que o ser humano é livre, porque a gente acredita que Deus nos criou, a gente tem o pecado original, ou seja, a gente tem ali uma tendência para o mal, mas a gente pode escolher, né? Então, o ser humano ele tem liberdade, ele tem razão, ele tem liberdade. Sim. Agora, se você não tem essa visão cristã de ser humano, que é uma coisa importante, você tem essa imagem de ser humano bem construída, o que vai acontecer é o quê? Você vai achar... Então, é o social. O ser humano ele é um ser social somente, então você ignora o indivíduo, que pode escolher. Então, é tudo só se construído. Não tem verdade. Tudo se impõe sobre o sujeito. Ou uma tendência que a gente percebe hoje, que é uma tendência muito biologicista. Então, o ser humano é só um animal que fala. Ele não é nada mais que isso. Então, a gente percebe essas tendências, né? Uma tendência muito biológica, falar que o ser humano é só um ser, tipo, é um macaco que fala, né? Ou ele é totalmente dominado pela situação, ou um tipo de individualismo que a gente percebe também de quem tem uma tendência mais liberal, falar que o ser humano é o indivíduo e pronto, e que se lasque o resto também. Na verdade, o ser humano é um ser imaterial, ele é um ser biológico, ele é um ser social, ele é um ser individual, né? E tudo isso tem que ter uma visão completa de ser humano para você entender exatamente como educá-lo também e entender também a sociedade. Porque você imagina, se a gente diz que o ser humano é só socialmente construído, então ele, na verdade, ele não tem liberdade. Então, o que a gente vai fazer? A pessoa que fez um crime, então foi a sociedade que impôs isso sobre ele. Então, vamos soltar todos os presos. Porque eles, na verdade, são frutos de... São, como o pessoal vai falar, eles estão ali sofrendo por causa de uma questão da sociedade. Sim. E aí, eu contando uma experiência, eu lembro, quando eu falo para os alunos, eles vêm com essa visão, né? Quando eu começo a falar, os alunos têm muito essa visão, muito sócio-construtivista, né? Aí eu conto a história para eles, assim, porque conta fatos, não há argumentos, né? Quando eu estava fazendo missão lá no Rio de Janeiro, eu morei lá numa comunidade, no Rio, na Zona Oeste, lá, era dominada pelo tráfico, né? E aí, em frente à casa dos missionários, tinha sempre uns meninos que faziam guarda, porque o traficante morava na frente da casa lá. Na nossa. Então, de vez em quando, entrava o caveirão, dava tiro, a gente tinha que deitar no chão, porque a casa tinha 3 andares. Então, a casa era toda cheia de buraco de bala. O carro nosso da fraternidade lá também tinha buraco de bala. Era sempre assim, tinha muito tiroteio. Eles ficavam lá com o carro. É até engraçado essa história. Eles tinham sempre um carro novo em frente à casa ali, e cheio de droga em cima do capô do carro e cheio de dinheiro. Sério? E um adesivo atrás do carro. Foi Deus que me deu. Eu olhava aquilo e falava assim, foi Deus que me deu. O cara está vendendo droga. E aí tocava música evangélica, né? Se o mar me submergir. Daqui a pouco começava um funk pornográfico. Era uma mistura, assim. Tocava música evangélica, outra hora mudava já para uma coisa pornográfica. E eu conversava muito com os meninos ali, que a gente tentava tirar os meninos do tráfico, né? As crianças, principalmente. Tinha um rapaz lá, conversavam com ele, né? Ele tinha apelido de Skol. E ele me ensinou tudo que eu sei sobre armas até hoje, né? Sim. Ele falou assim, essa aqui é uma SIG. Ele tava com um fuzil na mão. Essa é uma SIG, é russa. Aqui, você coloca, dá um tiro, aqui dá 10 tiros, aqui é da rajada. Nossa. A rajada é quanto? A rajada é 30. Ele falou, quando a polícia vem aqui, ela vem para pegar essas armas. Custa $30 mil uma arma desse. Começava a contar, né? E... Bom, o menino estava no tráfico, ele, né, esse era o apelido dele. Ele morreu. Né? Só que ele tinha um irmão. O irmão dele era bombeiro militar, tinha filhos, desejava muito sair daquele lugar, porque via que não era bom para os filhos dele. E ele não tinha nem gatunete em casa. Gatunete, para quem não sabe, é quando você puxa a internet, Sim. né? A internet não, a net mesmo, a televisão, né? A cabo, e não paga. Ele não tinha nem isso, porque de tão ético ele era. Filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Olha. Um morreu no tráfico. E ele já saiu de lá, está em outro lugar agora. Né? Eu conto essa história para os meninos para dizer assim, olha, não dá para negar que o ser humano tem uma individualidade e que ele pode escolher. E que a estrutura social ela é muito forte. Ela pode condicionar muito, mas ela não determina. Nós não somos seres determinados. Os seres da natureza são determinados, o ser humano não é. Então eu falo muito isso. Então, assim, resumindo a tua pergunta, eu acho que é muito isso, né? Tem que ter essa certa visão de que é uma visão equilibrada do ser humano. Eu vejo que hoje tem uma tendência muito, por causa do evolucionismo, por causa do marxismo, tem essa visão muito forte aí de que é a questão social, a questão econômica, né? Então todo mundo acha que é relações econômicas,
né? E eu sempre tento falar, na verdade, o que é mais profundo no ser humano é a sede de transcendência, né? Tem até a experiência do Viktor Frankl. Você já ouviu falar do Viktor Frankl? Aquele psiquiatra que ficou logoterapia. No campo de concentração. Sim. Ele conta, no livro lá dele, lá no Psicólogo em Campo de Concentração, ele fala que as pessoas eram despersonalizadas, todo mundo entrava com a mesma roupa, raspava o cabelo, então ela é muito massificado ali no campo de concentração e tal. E ele falava que era uma coisa muito estranha, depois de um tempo, porque as pessoas se reuniam nos barracões, às vezes elas se reuniam alguns grupos dos católicos, ficavam rezando, os grupos dos judeus faziam lá as orações, os protestantes, e eles começavam a rezar, fazer orações durante o período que eles tinham livre ali depois do trabalho. E aí ele falava que é o seguinte, as pessoas que chegavam num campo de concentração, elas estranhavam como as pessoas eram profundamente religiosas. Caramba. E ele chegava assim, mas por que... Nossa, as pessoas são bem religiosas? Elas sempre foram assim? E ele falava assim, não. As pessoas elas não eram religiosas assim antes de entrar aqui no campo. Elas começaram a ficar religiosas aqui no campo de concentração. E depois de um tempo, essa mesma pessoa que questionava e achava estranho, começava também a ser uma pessoa que começava a praticar mais a questão da religião. E aí ele diz... E ao contrário do que Freud diz, porque ele tem uma tendência a ser meio anti-Freud, assim, né? Freud diz que o mais forte no ser humano é a libido, né? Essa pulsão, né? Do eros, essa pulsão, né? Da libido. E ele fala assim, olha, o Freud fala que é a questão da sexualidade, mas eu não me lembro de ter visto pessoas saindo, por exemplo, aqui, né? Para namorar, escondido ali atrás da barraca. Porque quando a pessoa ficava na prostração ali, ficava sem comer, trabalhando muito, a libido baixava muito e a pessoa não tinha desejos sexuais. Mas, ao contrário, o desejo e o sentimento religioso crescia abundantemente. Por isso, a transcendência... Ele usa esse argumento para dizer a transcendência é o que há de mais profundo no ser humano. E é verdade. Então, o que move o ser humano muito é a transcendência.